Continuando, o evangelho anunciado. Então, os apóstolos, espantados, surpresos, porque realmente eles pensaram que tinha dado errado, como nós vimos, que o reino não seria estabelecido, mas na verdade não era nada disso. Jesus disse: voltem para Jerusalém, receberão poder, tudo vai acontecer, tudo que estava previsto, tudo que estava profetizado. 10 dias depois, no dia de Pentecoste, então, o Evangelho foi anunciado publicamente pela primeira vez. Você vai dizer, mas espera aí, Jesus já pregava, Jesus já ensinava? Não, Jesus ensinava a palavra de Deus, ensinava que ele era o Filho de Deus, que havia chegado o momento, o reino de Deus estava próximo, Jesus ensinava através de parábolas, de grandes lições, mostrando que ele era o caminho, que era necessário arrependimento, conversão, mas para ser anunciado o Evangelho, a mensagem do Evangelho é a morte de Cristo na cruz, pelos nossos pecados e a sua ressurreição. E que precisa haver a fé e o arrependimento e o batismo para aceitá-lo. Então, como Jesus poderia anunciar isso ele estando vivo? Não podia. Mas depois da morte de Cristo, que ele enviou por Deus os apóstolos, agora a mensagem do Evangelho seria anunciada e foi. E Pedro, depois de pregar para aqueles judeus, ele vai concluir dizendo: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, porque ele está pregando lá para os judeus em Israel, lá em Jerusalém, em Pentecostes, esteja toda certa, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, Senhor e Messias. Então, foi dito para aqueles judeus que tinham acompanhado a crucificação, isso aqui é 10 dias depois do dia de Pentecostes, praticamente, Então, 10 dias depois da ressurreição, quero dizer, era no dia de Pentecostes. Então, eles estavam com a lembrança muito viva do que tinha acontecido, da crucificação de Jesus. Então, Pedro está dizendo, aquele Jesus que vocês mataram, crucificado, Deus concedeu a ele poder, o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Ou seja, ele é o Messias, ele era o Messias. Então, conforme já vimos, esse acontecimento marcou a inauguração do reino de Jesus e, simultaneamente, o começo da igreja. É a mesma coisa, o começo do reino, o estabelecimento do reino é o início da igreja. O que é a igreja? É a comunidade de pessoas reunidas em nome de Jesus. Jesus reina como rei e todos são submissos a ele. Mas antes de estudar essa parte do capítulo, vamos voltar um pouco ao início do capítulo 2. Vamos ler exatamente como foi que tudo iniciou, Como foi que aconteceu? Bem, diz no início do livro de Atos 2 que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, ao chegar o dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O contexto seguinte desse capítulo vai mostrar que esses todos não eram aqueles 120 de Atos capítulo 1, onde houve a eleição para o apóstolo que ficar no lugar de Judas. Esses que estavam reunidos eram os apóstolos. E o texto seguinte vai mostrar isso, porque são eles que vão aparecer com poder, pregando, E o contexto seguinte revela isso. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Veja bem, para a gente entender o dom de línguas aqui, é necessário entender o contexto do que está acontecendo aqui em Jerusalém, nesse dia de Pentecostes. Se não entender esse contexto aqui, o que está acontecendo aqui, não vai ter a mínima noção do que significa esse dom de línguas. Veja bem, continuando. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de onde? De todas as nações debaixo do céu. Essas nações, o que vocês acham que língua eles falavam? O hebraico, o aramaico? De jeito nenhum.
Sim, eram judeus, mas eram judeus que nasceram no Egito, falavam a língua antiga copta egípcia. Judeus que nasceram em Roma falavam latim. Judeus que nasceram na Grécia, na Macedônia, falavam grego. Então havia várias nações e idiomas presentes. Então por isso que eles receberam o dom de línguas, para ter a capacidade de falar o evangelho naquele idioma e eles entenderem. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Então, aquele que aconteceu, aquela voz, né? Então, eles chamou a atenção deles tudo aquilo que aconteceu e eles foram e ficaram perplexos porque estavam ouvindo eles falar na sua própria língua. Entenda bem o que está escrito. Tem muita gente que confunde isso aqui. Tem gente que acha que eles pregaram lá em línguas celestiais e cada um ouviu na sua própria língua. Não, não é isso que o texto aqui está dizendo. Eles ouviram falar na sua própria língua porque eles falaram na língua deles. O dom não é de ouvir o som e ouvir já traduzido na sua língua. Não há o dom para quem ouve. O dom é para quem fala, né? A pessoa que ouve entende porque está falando o idioma dele, né? Você que está me ouvindo, por que você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque eu estou falando português. De repente eu começar aqui a falar inglês, falar russo, falar hebraico, grego, você vai entender nada, né? Você não vai entender nada. Para você entender, eu tenho que falar o seu idioma. Mas eu falo o seu idioma tranquilamente, porque eu também sou daqui, eu falo português, né? Estou no Brasil. Mas se fosse uma pessoa de outro idioma, só iria entender se falasse a nossa língua, o português. Então foi isso que aconteceu. Os apóstolos tinham a capacidade de falar o idioma daquelas nações presentes. E foi isso que causou espanto. Eles não tinham estudado aquele idioma. Eram galileus, né? Os galileus não tinham muito estudo. Então, por isso que você vê aí que se possuiu de perplexidade. Então, eles estão vendo uma coisa fantástica. Homens galileus, sem cultura, estão falando idiomas que tinham que ter muitos anos para estudar, né? Então, aí você está entendendo agora o contexto do que está acontecendo aqui, do que é o dom de línguas. O que é dom de línguas? É falar idiomas, não é ficar embolando a língua sem nenhum sentido. Isso não é dom de línguas. Muito menos dom de línguas que a gente encontra na Bíblia. Em Coríntios, Paulo, inclusive, vai recriminar esse uso sem finalidade, sem sentido. Então, vemos aí Atos capítulo 1, versículo 1 a 6. E você pode continuar a leitura, né, dos versos 7 até o versos 12. E eu quero fazer isso aqui, vamos ver aqui. Atos, abra aí sua Bíblia. Que bom que você também está com a Bíblia, está acompanhando, que maravilha, né? Então vamos abrir aqui também Atos capítulo, versículo 7 vai dizer, do capítulo 1, né? Aqui capítulo 1. Eu acho que aqui é Atos capítulo 2, aí está 1, né? Mas acho que aqui é o 2, porque esse texto é do capítulo 2, versículo 1. Então vamos ler do 2, do 7 ao 12. Então ele vai dizer: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando? Exatamente, esse é o espanto. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Está vendo aí? Eles estão falando a língua materna deles. A língua materna é o quê? A língua que eles nasceram e falavam. Se era na Roma era o latim, se era no Egito era o egípcio, se era na Grécia, se era Macedônia era o grego, se era em outra localidade era outro idioma, né? Então eles estavam ouvindo na língua deles. Por quê? Porque eles estavam falando a língua deles. Veja aí as nações presentes: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. E tinha mais, versículo 10, olha, Frígia, Panfilha, Egito, das mediações da Líbia. A Líbia não falava egípcio, era outro idioma. Das mediações de Cirene e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos. O que isso quer dizer? Eram judeus, mas também eram gentios convertidos ao judaísmo. Cretenses, da ilha de Creta, e arábios. Como os ouvimos falar
em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, ele termina dizendo no versículo 12: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? O que isso quer dizer, né? Então, o que a gente pode deduzir que provavelmente aconteceu, então você imagina que toda aquela multidão, existe várias nações presentes, e como é que ficam eles? Ficam juntos, né? Os da língua latina ficavam juntos, que falavam latim, os romanos. Os gregos ficavam juntos dos gregos, que falavam gregos. Né? Cada um ia ficar junto de quem falava o seu idioma, não é isso? Os da língua egípcia ficavam juntos, aqueles que falavam línguas egípcias, de outros idiomas. Então os apóstolos vão se dirigir a esses grupos, né? E vai falar para eles a grandeza de Deus na língua deles. E eles vão ficar espantados com isso. Né? Puxa vida, estou entendendo tudo o que ele está dizendo, né? Eles podiam dizer, né? Mas aí vai ter alguém que vai ouvir e não vai entender porque não é o idioma dele, né? Então vamos dizer que um grego, ouvindo ele falar egípcio, vai dizer: o que esse cara está falando aí? Tá bêbado, né? Então alguém que não vai entender vai dizer: eles estão bêbados, porque não está entendendo o idioma, porque não é o dele, né? Mas quem está ouvindo está entendendo. Né? Então, continuando aqui, essa história fala sobre as muitas nações representadas em Jerusalém naquele dia. Uma importante cerimônia anual dos judeus, até então ordenada pelo Senhor. Você depois pode ler em Levítico capítulo 23, vai falar de quando o Senhor ordenou a festa de Pentecostes. Então vamos falar aqui um pouco sobre essa festa. Pentecostes, penta vem de 5, né? Penta campeão 5 vezes, então 5 semanas, e também era chamada a festa dos primeiros frutos, né? Veja que coisa interessante. Pentecostes comemorava os primeiros frutos das colheitas. E aqui está ocorrendo os primeiros frutos do reino. Né? Por quê? Porque o evangelho vai ser pregado e vai ter os primeiros frutos. Veja que correlação interessante, né? Essa festa era comemorada todo ano e era muito importante. Quando ela acontecia em Jerusalém, os judeus de todo lugar vinham para essa festa, né? De todas as nações vinham para essa festa. E foi exatamente o momento da proclamação do reino de Deus. E por falar nessa mensagem, vemos claramente na passagem acima, como eu já falei, né, que o dom de línguas praticado no dia de Pentecostes não foi o idioma celestial, isso está claro no texto, mas pelo contrário, uma capacidade específica dada por Deus de falar nos idiomas de todas as 15 nações representadas. Só Deus podia ter feito esse milagre. Muito bem, vamos parar aqui. E vamos continuar na próxima videoaula entendendo como aconteceu o início da igreja, o início do reino de Deus. Continuando, ainda temos tempo, né? Não vamos interromper agora, vamos continuar. Então, a pregação de Pedro. Vamos agora examinar cuidadosamente a pregação do apóstolo Pedro naquele dia. Então, Pedro vai explicar o que está acontecendo, né? As pessoas estão surpresas, mas como é possível isso? O que está acontecendo? Então, Pedro vai explicar o que está acontecendo. Ele vai aplicar agora a profecia de Joel. Aquela profecia de Joel, capítulo 2, ela é interpretada pelo Espírito Santo aqui no livro de Atos. Temos uma interpretação inspirada. Então, ninguém pode dizer que Joel é outra coisa, quanto o próprio apóstolo Pedro está dizendo que Joel se refere ao cumprimento do Espírito Santo do reino. Então ele cita Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Continuando, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, 16, 17 e também o versículo 21. Então Pedro se levantou assim, no lugar mais alto, né? E ele então fez uma pregação para todos aqueles judeus presentes. Veja bem, nesse momento aqui é importante fazer uma observação. Algumas pessoas pensam que Pedro pregou e cada um entendeu no seu idioma. Não. Antes eles estavam entendendo porque os apóstolos estavam falando o idioma deles. E é isso que eles vão dizer. Ouvimos na nossa língua materna.
Nesse momento que Pedro vai pregar o evangelho, ele tinha que usar um idioma agora, né? Não é possível ele falar e cada um entender na sua língua. Não existe o dom. A Bíblia em nenhum momento na Bíblia fala do dom de ouvir na língua correta. Não existe o dom de ouvir. O dom da língua é o dom de falar. Então, só existe duas possibilidades aqui que Pedro pode ter falado. Uma primeira possibilidade é ele ter falado em grego. É uma possibilidade. Por quê? Porque grego era uma língua praticamente falada em todo o império, né? Todos compreendiam bem o grego. Então é possível que Pedro tenha falado em grego. Isso teria causado ainda mais espanto, né? Outra possibilidade é ele ter falado em hebraico. É possível também, né? Ele ter falado em hebraico porque, embora a língua hebraica não era tão falada, mas era lida nas sinagogas. Os judeus tinham certa familiaridade com o hebraico. Então são possibilidades, né? Mas certamente ele falou de modo que todos, a maioria, né, pôde entender. Depois de mostrar que tudo que aconteceu foi para cumprir as profecias do Velho Testamento, Pedro afirmou ser Jesus apoiado por Deus, fartamente demonstrado através de muitos milagres e sinais que Deus havia feito pelo próprio Jesus e que eles tinham testemunhado. Muitos deles tinham sido testemunhas, tinham visto os sinais, os milagres de Jesus, eles sabiam que era feito por Deus. E mais, Pedro disse de como Jesus havia sido entregue ao sinédrio dos judeus e pelas mãos dos pecadores, mas isso pela própria vontade de Deus, crucificado, mas que Deus havia ressuscitado, rompendo assim, como ele chama, os grilhões da morte, usando o texto, né, profético. Para convencer os seus ouvintes desses fatos, Pedro vai citar o quê? Ele vai citar a palavra de Deus, ele vai citar o Antigo Testamento, que era a Bíblia na época, não é? Então ele vai citar Davi, fez citação do rei Davi nos Salmos, rei e profeta do Velho Testamento, que predisse todos esses acontecimentos. Então, ao citar a profecia e mostrar o cumprimento, aqueles judeus tiveram, né, realmente consciência de que tudo aquilo era verdade. Continuando, ele diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, né, de que é esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Assim chegou Pedro ao clímax do seu sermão, o momento principal. E você pode imaginar aqueles pessoas estão vindo e o choque, né, diante dessa declaração. Já pensou? O prometido Messias, cuja chegada eles esperaram por tantos anos, tantos séculos, com orações, com lágrimas, foi levado por seu próprio povo a uma morte vergonhosa e infamante. Pior morte que existia, morte na cruz. A consciência deles, realmente, daquela multidão, recebeu um golpe muito forte, quando Pedro os acusou de crucificar o prometido Salvador. Aquele que fora por Deus, feito por Deus, né, como Senhor e Cristo. A verdade entrou certamente em suas mentes como um relâmpago, penetrante e cortante. Eles se confrontaram com a realidade inquietante, não podiam fugir dos fatos. Enquanto seus corações batiam furiosamente, aparecia em seus lábios a única pergunta apropriada para o momento. E agora, né? O que foi que nós fizemos? Nós matamos o Salvador, o Messias, nós apoiamos, nós dissemos crucificam, nós acompanhamos sua crucificação, não fizemos nada. E era ele realmente o Messias. Está aí o sinal, o milagre, a mensagem deles pregando em idiomas. Como isso é possível, né? As profecias aí citadas, citou Davi, está certo. E ele ressuscitou. Eles estão falando a verdade. Então a única reação, o que fazer, né? O que devemos fazer? Vamos continuar na próxima aula respondendo essa pergunta.